Olá, pessoal, boa noite a todos. É um prazer poder voltar a conversar com vocês novamente nessa segunda-feira, como toda semana nós estamos fazendo, procurando falar sobre assuntos que impactam na vida do cidadão paulista, do morador aqui de São Paulo, claro, especificamente aqui na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, onde nós temos uma atuação bastante intensa. E hoje o tema é um tema bastante importante, porque impacta na vida de muitas pessoas, não só dos consumidores, mas também dos trabalhadores, dos empreendedores aqui da nossa região. Nós vamos falar sobre a retomada da economia, já agradecendo todo mundo que está chegando aqui conosco. Vamos falar sobre a retomada da economia, especificamente sobre a retomada do comércio de bares, restaurantes, hotéis e similares. É uma categoria muito importante para a nossa região. Todos sabem que nós vivemos aqui numa região que é litorânea, depende muito do setor turístico e o setor de serviços gera muito emprego. Nós vamos falar sobre esses números especificamente. Eu tenho 3 convidados muito especiais e que são conhecedores profundos do assunto. Vou pedir para todo mundo, está aqui o Ricardo Oeste, José Roberto Lima, o Marcones, Luiz Alves, enfim, está chegando aqui Dona Creuza Maria, todo mundo que está conosco. Eu vou pedir para quem puder compartilhar, para a gente poder alcançar mais pessoas. É sempre importante para informar bem as pessoas. Cristiane está chegando também. E eu vou chamar meu primeiro convidado, que é... Vamos lá. Já está aqui. Boa. Estou ficando craque já aqui. Está aqui conosco já, meu amigo, Paulo Roberto Bonavides, mais conhecido como Bonavides, o Bona. E hoje é secretário municipal de comércio em São Vicente, mas é advogado há 27 anos, pós-graduado pela Unifesp em gestão pública, mestre em direito, professor universitário da Faculdade Católica de Santos e da Unimes há 22 anos, professor da minha faculdade que eu me formei. Então, orgulho poder ter com você, ter comigo aqui hoje o Bonavides, que foi secretário também em Cubatão e foi diretor da Câmara de Santos. Boa noite, Bona. Prazer recebê-lo. Boa noite, deputado. É uma honra, um prazer muito grande poder participar da sua live. Sabe a admiração e o carinho que eu tenho por você. Eu tenho orgulho de dizer que você me representa, né? Você é um grande deputado, além de ser um grande amigo, então é uma alegria muito grande poder prestar contas da nossa Secretaria de Comércio aí para os seus amigos aí. Que bom, fico feliz e agradeço muito sua presença, até de última hora, mas eu fiz questão de chamá-lo. Eu sei que você ainda vai dar aula hoje, por isso eu vou ser bem breve e pontual aqui nas colocações, mas quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Está aqui seu colega também, Luiz Fernando Salvador, que é delegado aqui em São Vicente, a Nancy Tanikawa, Ivanete Oliveira, Cleube, Ítalo. Bona, o assunto, você sabe, a retomada do comércio de bares, restaurantes e afins. Eu gostaria que você pudesse traçar um panorama de como é que está a realidade hoje em São Vicente. Claro, na sequência nós vamos abrir para toda a região da Baixada Santista e Vale do Ribeira, mas eu queria entender, São Vicente, assim como as demais cidades da Baixada Santista, está na zona amarela, e isso faz com que a cidade possa, até a fase 3, vamos dizer assim, do Plano São Paulo, isso faz com que a gente possa progredir em algumas coisas, dentre eles a questão do comércio de rua, e aí envolve bares, restaurantes, hotéis e similares. Como é que está a questão do respeito às normas que a Prefeitura apresentou, as regras do governo do Estado? Eu sei que São Vicente foi uma das cidades que, desde o início, tentou flexibilizar. A Justiça acabou coibindo alguns dos avanços que a cidade tinha feito. De qualquer forma, eu acho que a cidade deu sinais positivos aí para quem empreende na cidade. Queria ouvir como é que está a situação atual em relação a essas atividades aqui em São Vicente. Bom. Então, como você falou, nós estamos na fase amarela, né? Mas é importante só fazer uma retrospectiva, Caio, que São Vicente foi a única cidade e a primeira que teve o prefeito Pedro Gouveia. Eu até dei a ideia dele usar esse slogan na campanha da reeleição, coragem. O Pedro teve coragem de mandar uma lei para a Câmara para que a gente pudesse abrir o comércio. A nossa Câmara, e aqui um agradecimento especial aos nossos vereadores, votaram a nossa lei e dia 1º de junho nós abrimos o comércio. Por que nós abrimos, Caio? Porque São Vicente, o vicentino merece ser aplaudido de pé.
das 645 cidades do estado, nós ficamos em primeiro lugar no isolamento social. Na primeira medição, nós ficamos em primeiro lugar. E em todas as demais medições, nós ficamos sempre entre os 10, 15 primeiros. Tem parte da imprensa que gosta de criticar a gente, né? Só mostra a nossa praia, dizendo que está aglomerado e etc. E esquece um pouco das outras cidades. Só que não mostra que São Vicente ficou em primeiro lugar, que as cidades vizinhas, né, não conseguiram os índices que nós conseguimos. Teve uma outra pesquisa do uso correto de máscara, São Vicente também ficou em primeiro lugar. Então, por isso tudo que o prefeito, com muita coragem e com muito estudo, decidiu flexibilizar e nós abrimos o comércio. Vale ressaltar que abrimos das 9 às 17 horas, porque entendemos que quanto maior o número de tempo, menos pessoas estarão aglomerando. Portanto, eu discordo veementemente do plano do governador, que fala em 4 horas e agora, na fase amarela, fala em 6 horas. Bom, feito essa retrospectiva, estamos na fase amarela, que eu também discordo. Entendo que já há 14 dias poderíamos estar na fase verde, e estando na fase verde, Caio, a gente poderia abrir o dia inteiro. Eu pergunto, quem vai pagar esse prejuízo que os comerciantes estão tendo? Não é verdade? Em razão disso, né, eles estão abrindo somente pelo período de 6 horas, então o comércio de rua abre das 11 às 17, as galerias e o camelódromo das 12 às 18, e o shopping abre das 14 às 20. Restaurante, nós estamos abrindo em 2 horários, os restaurantes que têm almoço e o jantar. Então, eles abrem das 12 às 15 e das 19 às 22. Quiosques estão abrindo das 12 às 18, de forma presencial, e depois delivery até meia-noite. Só é importante ressaltar, Caio, antes de voltar a palavra para você, você podia perguntar assim, mas Bonavides, quem escolheu esses horários? Foi você que, como secretário, deu uma canetada, ou o prefeito que tem o poder? Negativo. De forma muito democrática, o prefeito Pedro Gouveia sempre me fala, Bonavides, consulte os interessados. Então, quem escolheu esse horário foram os comerciantes, foram os donos de restaurantes, foi o Brisamar, foi as pessoas que têm box lá no camelódromo. Então, sempre ouço, e aqui quero agradecer a parceria de todos eles, da Associação Comercial, seu Alcides, que é o presidente, CDL, seu Zé Roberto. Então, eles sempre foram muitos parceiros e eles que escolheram esses horários de 6 horas. Então, só para recolocar, em relação a bares e restaurantes, são 6 horas, pelo fato de nós estarmos na fase amarela, e aí os donos, os proprietários escolheram fazer da meio-dia até as 15, para a hora do almoço, confere? Isso, perfeito. E depois da noite? Das 19 às 22. Das 19 às 22. Isso os restaurantes que fazem almoço e jantar, né? Se de repente, por exemplo, a gente tem aqui na nossa cidade restaurante que só faz almoço, então ele fica 6 horas direto, das 12 às 18, né? Não sei se eu posso fazer propaganda. É uma opção de cada, sim, é uma opção de cada estabelecimento. Dentro de 6 horas você pode escolher ou na parte do almoço, dividindo com a parte da noite, ou então, se você tem uma força maior no teu almoço, você faz das 10 e vai embora até as 18 horas, né? É isso? Isso aí, perfeito. Lembrando sempre que o horário limite máximo é meia-noite. No primeiro momento, eles ficaram meio chateados, falaram, poxa, Bonavides, mas a gente precisa. E aí eu lembrei que a gente está numa pandemia, que está morrendo ainda bastante, né, 1.000 pessoas, mais ou menos, por dia no nosso país, então a gente também precisa respeitar esse horário. É só importante também, Caio, colocar que nós recebemos críticas, né, quando nós fizemos essa lei, que o número de São Vicente ia explodir, que ia lotar UTI, que pessoas ficariam sem respirador. E eu pergunto, o número de São Vicente foi diferente das outras cidades da Baixada Santista? Não, o mesmo número.
Então, provou que o Pedro Gouveia teve coragem e fez muito bem ao abrir o comércio no dia 1º de junho. Entendi. Ô, Bonavides, me fala uma coisa. Vocês têm os números em relação dos bares e restaurantes, por exemplo? A gente tem a quantidade de bares que acabaram fechando ao longo dessa pandemia aqui em São Vicente, que infelizmente acabou fechando por não conseguir voltar. Você tem uma noção em relação a isso na Secretaria de Comércio? Eu vou te dar um número melhor ainda, né? Vou inverter aqui agora, hein? Vou fazer o papel do entrevistador. Fiz isso na Rádio Cacique, fiz na TV. Nós temos quase 9.000 comércios, 8.900 e pouco. Nesse período da pandemia, Caio, quantos você acha que deram baixa na secretaria? Nesse período todo, março, abril, maio, somando tudo, quantos deram baixa? Tem uma ideia? Dá um chute. Eu vou chutar chutaria uns 20% que tiveram problemas. 20% daria 9.000, 1.800, mais ou menos. Eu estou chutando aqui o número, né? Não tenho muita, mas eu chutaria isso, que eu acho que é um número razoável para a condição atual. Por isso que eu falo para você ser o meu parceiro no futevôlei e no futimesa. Que assim eu vou chutar e vou dividir com você. Graças a Deus, nós tivemos 30 baixas só, das 9.000. Excelente. E um detalhe, Caio, por exemplo, tem uma grande loja de brinquedos que ela deu baixa. É triste. Só que na semana seguinte, no mesmo local, abriu uma grande loja de móveis. Ou seja, encerrou uma empresa, mas já abriu outra. Nosso comércio é muito forte, Caio. Não tem comércio na Baixada igual o nosso. Vicente de Carvalho é forte, mas nada se equipara ao centro de São Vicente. Com certeza. O Bonavides, então, nesse sentido, hoje, porque a capital, salvo engano, faz pouco tempo que permitiu que os bares e restaurantes pudessem dividir esse horário de 6 horas. Né? No início, o governador falou em 6 horas, na verdade, exigindo que os bares e restaurantes ficassem até as 17 horas, salvo engano. Então, São Vicente já faz um tempo que decidiu acatar algo que depois a própria Prefeitura de São Paulo, e a gente está vendo outras prefeituras aderirem também a esse modelo de dividir, né? Para quem tem condição de funcionar no horário do almoço e à noite, está permitido aqui já faz um tempo, não é uma coisa recente aí dessa semana. Não. Graças a Deus, sem falsa modéstia, a Secretaria de Comércio aqui de São Vicente está sendo pioneira. Santos, por exemplo, Guarujá, Praia Grande, muitas vezes as pessoas conversam com a gente, né, para trocar ideias sobre os nossos decretos. A gente sempre tem saído na frente. Já há 2 ou 3 semanas, mais ou menos, quando nós passamos para a fase amarela, nós fizemos essa flexibilização. Conversei com os grandes restaurantes que nós temos, Gáudio, Timaria, o Terraço, enfim, tantos outros, o Manolinho ali, atrás do quartel, e aí colocamos, né, qual seria o interesse deles, e assim foi feito, assim eles estão trabalhando. Só para você ter uma ideia, Caio, uma outra boa notícia para você, quando nós abrimos do dia 1º de junho até o dia 12 de junho, que foi o Dia dos Namorados, eles pegaram esse feriado. Nenhuma outra cidade pegou, a nossa pegou. Uma loja de tênis me falou que nesses 12 dias, sabe quanto eles faturaram? 207 mil reais. Olha só, em 12 dias do mês de junho. E eles estavam sem trabalhar março, abril, maio. A Casas Bahia, e eu estou dando nome aqui, Caio, porque às vezes as pessoas pensam que é mentira, né? A Casas Bahia bateu todas as metas. Loja e 100 bateu todas as metas. O Barracão, o gerente, só me agradece, vivo lotado. E tantos outros comerciantes, né? Então, o Pedro, ele teve coragem, volto a repetir, em abrir no dia 1º e só fortaleceu o nosso comércio. Legal, Bonavides, fico feliz. Tem algumas perguntas aqui, eu vou fazer uma só para o Bonavides, porque eu sei que ele tem que dar aula ainda hoje, mas quero agradecer a Eliane Alves, ao Alexandro, ao Marcelo Rocha, Simone Garbinha, Valdiceia, Andréa Mello, a Nilceia Rolo. A Nilceia está falando justamente algo que, pelo que eu entendi, o Bonavides também pensa igual aqui, dizendo que não entende direito esses horários. Né? O povo tem que se conscientizar
mas a questão dos horários em si fica muito estranho mesmo você fazer uma restrição em relação aos horários. É importante esclarecer, né, Bonavides, que em relação aos horários, as prefeituras não podem tomar uma decisão diferente da que o governo do estado tomou, correto? Correto. Você vê, véspera do Dia dos Pais agora, os comerciantes vieram me pedir, Bonavides, pô, pelo amor de Deus, deixa eu abrir 1 hora a mais no sábado, véspera do feriado do Dia dos Pais. Eu falei, gente, vocês esqueceram que eu, Pedro, os vereadores, fizemos uma lei que era das 9 às 17. Pela gente, vocês estariam abertos o dia inteiro. Aí o governador Dória vai lá no promotor, pede para entrar com uma liminar e caçar a nossa lei. Por mim, ficaria o dia inteiro, sem problema nenhum, né? Porque a circulação de gente seria maior, num maior espaço. Tá. Então, infelizmente... Então, só para confirmar, então, que na verdade a decisão, as prefeituras, as cidades todas têm que seguir o modelo do governo do estado em relação ao Plano São Paulo. A última pergunta, uma pergunta que eu falei que ia te fazer aqui, Bonavides, tem um aqui, deixa eu ver o nome dele. O Fernando Ávila, perguntando com relação à música nos bares e restaurantes. Se tem alguma perspectiva, você já falou da sua posição em relação ao cumprimento, ao menos, do horário, né, até meia-noite, que você defende, mesmo defendendo a extensão de horário, você defende um limite até meia-noite. Tem um pouco a ver com o que o Fernando perguntou. Fernando, infelizmente também, pela fase amarela, ainda não é permitido música ao vivo. Na verdade, sequer ambiente. Né? Então, nessa fase amarela, não pode. Indo para a fase verde, aí o horário é flexibilizado, já pode aumentar para 60% da capacidade, e aí já pode começar o entretenimento. Mas nessa fase ainda não pode. Então, fase verde, que pode ser que o governador anuncie essa semana, correto, Bonavides? Na sexta-feira? Na verdade, no dia 10, já fez 28 dias que nós estamos na amarela. Então, eu entendo já que há 14 dias atrás a gente podia ir para verde. Nossos números estão todos de acordo para a fase verde. Número de leitos de UTI, número de infectados, número de óbitos. Mas, infelizmente, a política faz com que ele vá determinando o estado inteiro. A minha cobrança em relação ao governo é justamente essa, porque a capital ela progride muito mais que as outras regiões, então nós devemos ver algo parecido agora também com relação à Zona Verde. Só para ter também, a gente está falando aqui que a nossa região tem melhorado, os nossos números têm melhorado. Eu conversei hoje com o Márcio Rebois, que é responsável pelo Hospital São José, que está fazendo uma parceria com a Prefeitura de São Vicente. Hoje a taxa de ocupação da UTI é de 15% em São Vicente, e em relação à retaguarda de enfermaria é 20%. Então, um número de fato que nos dá assim, uma direção de que nós estamos no caminho certo. Mas, mesmo assim, São Paulo já registrou mais de 25 mil óbitos, né? Então, uma triste confirmação aqui, são mais de 628 mil casos, e o Brasil já bateu mais de 100 mil óbitos também, a quem a gente lamenta muito e presta nossa solidariedade a todo mundo que teve um parente, um amigo, enfim, todas as famílias, eu imagino, que tenham perdido alguém. Bonavides, eu queria mais ouvir isso, então acho que foi bem esclarecedor esse período, ficou aí 20 minutinhos, um pouco mais do que isso, mas era importante ter o respaldo de alguém que está na área, no front, aí conversando com bares, restaurantes e hotéis. Você sabe o quanto isso representa para a nossa cidade e para todo o litoral. Acho que essa é uma galera que assim, merece toda a nossa atenção, porque gera muito emprego, gera inclusive tributo aqui, impostos, para que os municípios possam manter a sua estrutura, a sua retaguarda. Eu sei que tem muita gente nos acompanhando. Eu, na sequência, vou ouvir aqui o representante do sindicato, da parte patronal e dos trabalhadores. Queria ouvir só uma despedida sua, agradecendo mais uma vez, Bonavides, a sua participação aqui com a gente. Caio, eu que agradeço muito, peço desculpas, né, como foi um pouco em cima da hora e eu tenho que dar aula hoje às 19h30, mas estou à sua disposição. Você sabe, você é meu irmão de fé, nós somos católicos, né, frequentamos a Igreja Católica e a gente lamenta muito, como você disse, todas essas mortes. Mas a economia tem que girar, a gente tem que fazer com que o comércio também, né, possa continuar vendendo, o país crescendo, tendo empregos,
E a gente fez isso com responsabilidade. Como eu disse, os números de São Vicente nunca ficaram diferentes das demais cidades da região. Então, quero agradecer, estou à disposição. Quando você precisar, você sabe, é só me ligar. Sempre que eu puder participar com você, e como eu disse, você me representa, sou seu fã, sou admirador do seu trabalho. Conte comigo sempre. Obrigado, Bona. Boa noite para você. Boa aula. Você está retornando também agora, como me falou, essa semana, né, na universidade. Então, que possa ser muito proveitoso a sua retomada. Eu sei que tem muitos alunos, amigos meus, que são alunos que te adoram aí. Um abraço a você. Obrigado uma vez pela participação, amigo. Obrigado, um abração, um abraço aí para o Heitor, para o Edmilson também. Boa live aí para vocês. Fiquem com Deus. Boa semana. Valeu, parceiro. Bom, pessoal, eu vou já chamar aqui os meus convidados para participarem, mas eu queria agradecer aqui a participação da Alzira, que está cumprimentando aqui o prefeito Pedro, a Clarice, nossa amiga, o Michel, falando que chegou atrasado. Não chegou não, Michel. Vamos ouvir agora dois especialistas no assunto, o Heitor e o Edmilson. Já vou apresentar eles para vocês. Só agradecendo aqui ao Zé Prudente também aqui participando. Ao Marquinho Chula, lá de São Roque. Chula, obrigado pela participação. Me conta aí como é que está em São Roque as decisões aí da prefeitura também, para a gente poder interagir em outros cantos do estado. A Alzira dizendo dos problemas da ditadura do Dória. Obrigado, Alzira, pela participação. A Vivi Pontes dizendo rumo à fase verde. Vou até deixar esse comentário aqui marcado, porque é o que todo mundo está querendo. Deixa eu adicionar aqui, então, meus dois amigos. Eu falei com eles antecipadamente, vou adicionar os dois juntos. Já se conhecem, são parceiros, então estou aqui. O Heitor, agradecer pela presença, e o Edmilson também. Vamos fazer um trio aqui. Agradecer já, vamos lá por partes. Agradecer primeiro ao Heitor pela participação. Deixa eu pegar aqui o currículo do Heitor. O Heitor é engenheiro e é empresário, obviamente. Hoje, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Proprietário de um restaurante. E, enfim, foi secretário de turismo, então já participou também do Poder Público. Heitor, boa noite. Muito obrigado pela sua participação, amigo. Boa noite, Caio. Um prazer estar aqui contigo. Você sabe que eu te admiro muito, admiro seu pai, teu trabalho, a luta de vocês. E eu acho que bacana você se dispor a esse bate-papo numa categoria tão importante para a nossa região. É isso aí, Heitor. Obrigado mesmo. E também agradecer porque nós combinamos tudo meio que em cima da hora e o Heitor topou aqui. Depois eu fui pegar algumas matérias que ele já está falando, então ele já está falando sobre isso já faz um bom tempo, não é de hoje não que ele está falando. E deixa eu já chamei aqui, agora participar conosco também, agradecer demais aqui a presença e a participação do Edmilson Oliveira, que é advogado, meu colega de atividade também, profissional, e é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Comércios Hoteleiros, Bares, Restaurantes e Similares de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e o Vale do Ribeira, portanto, a mesma correspondência que tem o Heitor, foi funcionário do Casa Grande, um hotel muito respeitado aqui na região. Boa noite, Edmilson, obrigado pela sua participação também. O som não está funcionando, Edmilson. Pronto. Agora abriu? sim. Funcionou. Abriu. Boa noite, amigos e amigas. Boa noite, deputado Caio França. Obrigado pelo convite. Boa noite, Heitor, nosso presidente Heitor, não é? Representante do Sindicato Laboral, mas nós temos uma relação extraordinária, inclusive criamos aditivos já antecipando aí, né, logo quando a pandemia foi anunciada, Caio, nós fizemos já aditivos prevendo o relacionamento que se daria entre as empresas e os trabalhadores para preservar empregos. E o Heitor é uma pessoa muito sábia nesse sentido. Eu quero dar um abraço no seu pai, Márcio França, pessoa extraordinária, né? Você tem que puxar muito, né? Seu pai é uma pessoa muito bacana. Eu quero dar um abraço também ao prefeito Pedro Gouveia. Prefeito Pedro Gouveia, logo no mês de junho, nós solicitamos para ele um apoio durante a pandemia, na época que todos os hotéis e restaurantes estavam fechados, e ele fez uma doação de 1.500
cestas básicas por via da Paula Gouveia, do Fundo de Solidariedade. Então, deixo aqui em nome da nossa categoria os nossos agradecimentos. E também não poderia deixar, irmão, de me solidarizar como você mesmo disse, com as famílias, né, que perderam mais de 101 mil pessoas que morreram. Então, nos solidarizamos aí pelas perdas. Né? É isso mesmo, não. Reforçar a solidariedade e agradecer, então, ao prefeito Pedro, ao Fundo Social e todo mundo que tem ajudado. Tem muita gente, né, empresários, entidades e o próprio poder público sendo parceiro das pessoas que mais precisam. Bom, o assunto aqui, como nós já falamos com o secretário Bonavides, vocês devem ter ouvido, é a respeito especificamente de hotéis, bares e restaurantes, sobre a retomada, como é que tá. Eu queria ouvir algumas coisas e depois nós vamos nos aprofundar sobre essa restrição de horário de funcionamento. Eu queria ouvir a opinião do Heitor, por parte dos empresários, e também do Edmilson, que representa a categoria que trabalha nesses locais. Primeiro, com relação... Heitor, você tem noção da quantidade de empregos gerados por toda essa categoria, entre bares, hotéis e restaurantes? Você tem esse número na Baixada Santista? Olha, o número é aproximado, né, Edmilson? A gente fala aí em torno de 150 mil pessoas nas 15, 14 mil empresas que devem existir nas 23 cidades. Algumas estão desativadas, aliás, os 2 sindicatos estão apurando isso de uma forma melhor. Mas a gente pode falar num universo mais... 150 mil pessoas, então. Legal. Fora ainda em verão, nos feriados prolongados, as pessoas que, de maneira avulsa, acabam trabalham também, né? São contratados por algum período específico. Então a gente está falando aqui de uma galera que emprega muita gente, né? A gente está numa região litorânea, Heitor, e são muitos... Quantos, entre as 3 principais, né? Que eu acho que é bar, restaurante e hotel, quantos estabelecimentos são? Cerca de 15 mil. Na verdade, deve ter uns 1.000 inativos, né? Mas, na verdade, dos CNPJs ativos, devem estar uns 14 mil CNPJs. Quase 15 mil, é bastante gente. Tem muita gente aqui acompanhando o Vale do Ribeira também, já me mandaram um oi aqui de Pedro de Toledo, agora de Ilha Comprida, está aqui o Carlos Augusto, né? Está me mandando um abraço. Eu sei que vocês também representam o Vale do Ribeira, então eu queria até depois, assim, explicar, nós estamos em situações diferentes, né? Nós estamos falando de representantes sindicais que representam as 2 regiões, mas 2 regiões que estão em condições diferentes. Hoje, infelizmente, o Vale do Ribeira está na zona vermelha, tinha evoluído também junto com a Baixada, mas por conta da condição de quantidade de leitos especificamente, o Vale do Ribeira acabou retrocedendo para a zona vermelha, o que nos deixa muito triste e preocupados, e eu sei que também os 2 colegas. Edmilson conhece bem também o Vale do Ribeira, então tem noção da situação da população do Vale também, Edmilson? Exatamente, Caio. O Vale do Ribeira, ele não tem aquele potencial turístico, ao mesmo tempo também não tem, claro, né, a quantidade de leitos que existe aqui na região da Baixada Santista. Então, qualquer número que ocupe esses leitos, qualquer incidência de doença, de internação, já lota. Então, realmente, a fragilidade dessa situação da contaminação lá é muito maior do que qualquer outra cidade, outra região. Por exemplo, Baixada Santista e Litoral Sul, você consegue ter aí uma demanda para ser atendida. Porém, lá você não tem alternativa. O que pode se fazer é eles tentarem vir para Santos, mas aí você percebe que é complicado. A gente tem cobrado muito o governo do estado para que a gente possa ampliar a quantidade de leitos no Vale. É uma luta de muito tempo já. Nós vamos continuar insistindo aqui. O governador se comprometeu a, nos próximos dias, abrir mais 10 leitos. Isso faria com que a região pudesse evoluir na fase que eu sei que é tão importante para muitos colegas de vocês, né, que tem ou possui algum desses, ou um bar, um restaurante, um hotel, ou então trabalha em algum desses estabelecimentos. Indo diretamente ao assunto aqui, Heitor, eu falei um pouco com o secretário, a opinião dele é muito parecida com a sua, que a gente já fez um bate-papo antecipado em relação a essa restrição de horários. A restrição de horários, na sua avaliação, é necessária ou ela acaba trazendo, vamos dizer assim, um efeito contrário? Porque as pessoas acabam indo, todas elas, no mesmo momento, por exemplo, num restaurante, e isso faz com que o vírus possa se multiplicar. E qual que é a sua avaliação em relação a isso?
como é que tem sido o comportamento dos seus colegas que você representa? As pessoas têm respeitado? Eu sei que também tem todas as medidas de higiene e de distanciamento que têm que ser respeitadas, mas sobre o horário especificamente, qual que é a sua avaliação sobre essa restrição de horário em relação ao funcionamento? Então, Caio, na verdade, você tem hoje que manter a ocupação diminuída, sem dúvida. Então, hoje nós temos um limite na fase amarela de 40% da ocupação que você teria no restaurante. Até para deixar bem claro para todo mundo que nos assiste, se você tem um restaurante que tem uma capacidade de 100 pessoas, você vai somente permitir que 40 pessoas entrem. E aí você vai seguir todos os protocolos, tudo bonitinho. Até aí eu acho muito válido, porque nós temos que educar os nossos funcionários, nós temos que educar os nossos clientes e temos que educar os nossos empresários. E como essa pandemia não vai acabar amanhã, e a gente sabe disso, e não podemos nos enganar nem enganar ninguém, então isso é muito bem-vindo, né? Fazer esse treinamento, essas fases, tudo isso é muito bem colocado. O que, na verdade, nos deixa, assim, cabisbaixos é você limitar o horário, né? Eu até costumo brincar, você imagina se hoje nós limitássemos o horário de um supermercado. O supermercado pode trabalhar 24 horas. Se você deixar 6 horas no supermercado aberto, nós teríamos filas quilométricas, né? E o restaurante é a mesma coisa, as pessoas vão no restaurante por lazer, mas vão também porque querem comer, vão porque precisam almoçar ou precisam jantar, então é uma coisa normal você ir a um restaurante, tanto é que foi considerado essencial e ficou no delivery por muito tempo. Então, o fato de você deixar um restaurante com 6 horas, você traz inúmeros prejuízos econômicos e você provoca aglomerações, que é o que tem acontecido. Em restaurantes mais conhecidos, você tem conseguido fazer filas dentro da sala de espera, filas na própria calçada. Por quê? Porque as pessoas sabem que 5 horas vai fechar, então a pessoa tem que correr para garantir o seu lugar e acabar comendo, entendeu? Acho que já com isso a gente consegue responder essa pergunta aqui da Nilceia Rolo, justamente perguntando isso. Com horários restritos, as aglomerações são maiores? É isso? São maiores. Confirmado aí, né? Nós estamos falando, volto a falar, nós estamos falando com o Heitor e com o Edmilson. O Heitor é presidente do Sindicato dos Proprietários de Restaurantes, Bares e Restaurantes, e o Edmilson representa os trabalhadores desses estabelecimentos. Edmilson, a sua opinião é parecida com a do Heitor? É a mesma? Como é que você enxerga essa restrição de horário de funcionamento desses estabelecimentos? Eu concordo sim com o Heitor, eu acho que não é a prioridade essa restrição de horário, eu acredito que o fator não é esse. O que ele falou logo no início, eu acho que ele já tinha falado isso lá atrás, eu já ouvi uma entrevista dele, e realmente é uma questão de educação, tanto do consumidor, do próprio funcionário, do próprio dono do estabelecimento, de entender que há necessidade de manter um distanciamento e as medidas sanitárias, porque se você segue esses critérios, você não precisa restringir nesses estabelecimentos. A exemplo do Heitor, ele mesmo disse, é o caso dos essenciais, que é farmácia, que é supermercados, pet shops e outros estabelecimentos. Então, você tem, por conta dessas medidas, um ataque muito direto à questão do desemprego na nossa categoria. É uma redução, porque se uma empresa trabalha com uma redução de horário muito menor, a tendência é que, se isso se prolongue, ela mantenha aí um índice menor de trabalhadores e começa a gerar um desemprego em massa, né, Caio? Não tem realmente as sequelas dessas posturas. Dessas decisões. Não, estão aqui conosco acompanhando, só para dar uma boa noite aqui também, o vereador Alexandre Rodrigues, o vereador Gustavo Palmieri estão nos acompanhando, a Monique, a Sui Neves, o Tom Coutinho falando que o problema é a consciência da população que não respeita nenhuma regra, o Vitor Lins perguntando se eu não acho que a sanitização de ambientes não deveria fazer parte dos protocolos. Tem muita coisa, né, Heitor? Se você quiser falar um pouco sobre essa questão envolvendo todas as regras impostas para que a gente pudesse retomar, né? Porque não é assim, retoma do nada, né? Acho que todos os estabelecimentos, em especial os estabelecimentos que
que aderiram à retomada de você poder comer presencialmente nos restaurantes tiveram que passar por uma ampla organização. Às vezes o próprio caixa, eu vejo muitos restaurantes que colocou aquele acrílico no caixa para não ter contato direto com o trabalhador. Você podia falar um pouco sobre isso também, Heitor? Como é que essas regras? Os protocolos são inúmeros, entendeu? São inúmeros e o restaurante ele já tem, por hábito, há muitos e muitos e muitos anos, trabalhar com protocolos sanitários muito restritos, né? Então, por exemplo, essa história de você passar álcool nos pratos, passar álcool nos talheres, desinfectar tudo, isso é uma prática nos melhores restaurantes há muitos anos. Então, não é uma novidade. Mas tudo isso foi redobrado de uma forma até bonita de se ver. Então, hoje eu me atrevo a dizer, como dono de restaurante, que o restaurante hoje é um lugar tranquilo de você ir. Tanto é que os restaurantes têm até lotado seus 40% de ocupação e as pessoas têm voltado. Por quê? Porque elas se sentem extremamente seguras. Você entra dentro de um restaurante, tiram a sua temperatura, te higienizam as mãos, você está com máscara, você vai para a sua mesa está distante de outras mesas 2 metros, os garçons estão com máscara e com face shield, ou seja, duplamente protegidos para que nem eles se contagiem e nem eles contagiem aquela família que ele está atendendo. A máquina para pagar a conta envelopada e higienizada a cada uso. As mesas sem toalha, sem uma série de atributos que facilitaram a higiene. Então, você tem inúmeras. Isso nos bastidores do restaurante, a mesma coisa. Você tem todos os funcionários com dupla proteção, né? Entre eles não haverem nenhum problema e não contaminarem nenhum tipo de alimentação. Então, você vai ter que manter isso por muito tempo. Na verdade, os empregados, inclusive, eles estão fazendo um trabalho brilhante. É duro você trabalhar, né? Para nós que usamos só a máscara, é muito difícil você trabalhar com a máscara e aquela máscara acrílica na frente ainda. Para quê? Para que o cliente se sinta bem. Mas é duro para o trabalhador. Então, eu acho que isso é o suficiente. Legal, não, você deu uma série de ações aí. Então, e tem muitas mais. Tem muitas mais, entendeu? Então, só respondendo a pergunta. A pergunta a higienização de ambiente. Hoje existe muitas regrinhas que estão sendo pensadas e que, se você analisar, inclusive, a literatura, que já é bastante vasta na Europa, como, por exemplo, você pisar, dizem até o seguinte, na Europa se diz o seguinte, você levar um vírus no sapato para dentro da sua casa, é mais fácil um raio cair na sua cabeça 2 vezes no mesmo dia. Então, essa é a probabilidade, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que esse vírus vai durar ainda 1 ano, 1 ano e meio, e se a gente fizer as regras básicas e só as básicas, dificilmente você vai ser contaminado. Legal. Deixa eu falar algumas pessoas que estão acompanhando a gente. Está aqui o Joaci Gomes, o Pedrinho, o Pedro Nicolucci. Legal, Pedrinho, você está aqui. Está perguntando uma coisa que até acho que eu sei, mas talvez o Heitor e o Edmilson têm mais experiência do que eu. Quem é que tem a competência da fiscalização em relação à capacidade do volume de clientes dentro do estabelecimento? Se é a prefeitura, a polícia ou a GCM? Você deu exemplo aí, Heitor, no começo. Um restaurante que cabem 50 pessoas. Então, 40% disso é o que pode hoje. Quem é que... Quem determina o governo do Estado, 40% da sua capacidade. E a sua capacidade de qualquer restaurante, ela é dada pelo Corpo de Bombeiros através do seu alvará de bombeiro. No alvará de bombeiro está lá, restaurante, capacidade máxima 100 pessoas. Então, você tem que usar 40 pessoas. Okay. E a segunda regra é que essas 40 pessoas, na sua família, podem sentar ali normal, mas entre mesas tenha entre 1,5 metro e 2 metros. E quem tem fiscalizado isso a prefeitura. A própria prefeitura, né? A própria prefeitura. Vigilância sanitária e outros órgãos. Perfeito. Isso. Então está respondido aqui. Ô, Edmilson, como é que tá? Me fala como é que tá assim, a relação
você falou aí de um número triste de pessoas que estão ficando desempregadas, você tem esse número, e como é que está sendo a capacitação desses funcionários? Os estabelecimentos também são obrigados a fazer essa capacitação desses funcionários? Vocês estão disponibilizando alguma coisa no sindicato para que esses funcionários possam aprender a como lidar nesse momento diferente da pandemia? Como é que está sendo isso? Sim, a situação é bastante complexa, mas as duas entidades, o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato das Empresas, nós, desde o início, nós criamos medidas sanitárias para que os trabalhadores, primeiro nesse ponto da higienização, tivessem condições, né, e equipamentos, EPIs de proteção, para que realmente pudessem trabalhar, isso desde o delivery. Depois vem a parte da reabertura lenta, porém, algumas cidades não têm a mesma sorte que está tendo São Vicente. O secretário Bonavides diz que colocou um empenho ali e tal, mas por que isso? Porque é uma medida que vem de encontro com aquilo que o administrador público, ele fala, não é? O administrador público determina para a sua população, olha, use máscara, é importante usar máscara, higienize as mãos, lave as mãos. Os restaurantes colocam à disposição medição de temperatura. São todas as medidas que são colocadas e realmente são eficazes. Mas, por outro lado, boa parte da população não respeita as medidas e aí nós temos esse descontrole de abertura, né, nos momentos onde alcança índice altos de mortes e tudo mais. Mas, por outro lado, diante disso, algumas cidades não estão tendo a mesma sorte e está realmente tendo problemas. Por quê? Porque o número de turistas diminuiu, com medo de um determinado contágio, a segurança que os administradores públicos estão trazendo para a sua região não está realmente trazendo o turista, porque realmente tem que ter uma ressonância no discurso. E por conta disso, muita gente desempregada, Caio, muita gente dependendo de auxílio emergencial, muita gente que trabalha no setor, o Heitor, ele tem um exemplo muito diferente, porque a empresa que ele trabalha e outras empresas que têm um padrão, elas empregam, elas garantem, elas até têm poder econômico de se sustentar nos momentos de crise, não é? Nos momentos de baixa temporada, e eles discutiram com a gente essa realidade. E logo depois do auxílio emergencial e da suspensão, teve situações de muitas empresas em várias cidades da nossa região que não reabriram as portas. O Heitor sabe muito bem disso, que são empresas pequenas, empresas que trabalham lá o proprietário ombro a ombro com o seu empregador, ele perdeu a sua clientela, perdeu o movimento e o trabalhador realmente não está tendo, né, nenhuma perspectiva de um retorno rápido, até porque sabemos que nós estamos no inverno, um inverno sortudo, porque tem sol, né? Todos os dias está bonito. Agora, o Heitor sabe que já pegamos invernos aí com muita chuva, e aí o movimento cai a zero. E, por outro lado, também, você tem, na situação das medidas sanitárias, você tem empresas impecáveis com essa preocupação, e você tem também pequenas empresas que não têm uma preocupação sanitária nem antes da pandemia, né? Porque você sabe, você entra numa pastelaria... São realidades diferentes, né, Edmilson? O banheiro do cidadão, se é ruim para o dono, para o cliente, é horrível para o funcionário, né? Então, eu acho que a gente vai ter que aprender muito com essa situação da higiene e da saúde para precaver situações como agora. É um aprendizado essa pandemia para todo mundo. Agora, fechar a empresa sem dar contrapartida para o empresário, trabalhador com auxílios emergenciais, suspensões, mas tem pequenos empresários no setor do Heitor, que eram ex-trabalhadores, que viraram empresários, que o cidadão não teve nenhuma ajuda, o cidadão não teve um benefício de um auxílio específico que ajudasse ele a sustentar a sua empresa, nem mesmo sustentar a sua família. Então, gerou uma crise desordenada no setor hoteleiro na nossa região. Eu vou perguntar para o Heitor já sobre isso, também sobre os programas do governo federal. Mas antes, tem uma pergunta que é bem
pontual e muito importante, que eu sei que muita gente está preocupado com a cozinha. Estão dizendo, olha, creio que sim, os protocolos em restaurantes estão sendo cumpridos. Mas e na cozinha, no ambiente de cozinha? Mudou alguma coisa, Heitor? E depois talvez o Edmilson, se quiser dar detalhes. Os protocolos antes pandemia na cozinha... Pergunta do Guto. Foram... Hã? Pergunta do Guto. Guto. Tá, viu, Guto? Antes de haver a pandemia, os protocolos dos restaurantes, como disse o Edmilson, né, normais, eles eram extremamente rigorosos, porque qualquer esse problema de lavar a mão, de você mexer numa comida, você cortar um alface, você cortar uma cebola, se você está com as mãos contaminadas, tudo aquilo vai para o prato do cliente. Então, todas as pessoas passariam mal eternamente, né? Então, na verdade, isso sempre foi muito criterioso. Esse critério, ele aumentou muito na parte, vamos chamar, nos bastidores de uma cozinha. E, por exemplo, além disso, todos os funcionários também na cozinha usam máscara e usam o face shield. Então, isso dá uma segurança muito grande, que se ele precisar conversar com alguém... Luva, né? Não, luva não. A luva uma faca de 2 legumes para pior, porque é muito mais fácil você manter sua mão sempre limpa, lavada toda hora e desinfectada com álcool do que a luva. Legal. Então, a luva é um engano. Então, na verdade, esses profissionais hoje também estão se sacrificando, porque é difícil você trabalhar numa cozinha com uma máscara, vocês imaginem, né? É a mesma coisa de ficar na praia com uma máscara e com um face shield ainda na frente. É difícil de respirar. O ambiente abafado, né? Calor. A gente deixa eles descansarem um pouco, com muito mais frequência, para que deem uma respirada, mas os cuidados assim na parte interna de um restaurante hoje é uma coisa bonita de ver. Como a gente até tem brincado, né? Hoje em dia é difícil ver uma pessoa gripada. Todo mundo usando máscara, ninguém respira, tá todo mundo dentro de um ônibus. Com máscara, você protege não só do vírus, como de muitas outras coisas. Então, já respondido aí do Guto. Agora a gente entende porque o japonês e o chinês usavam, né? Faz tempo já. Alguma coisa a acrescentar, Edmilson? Acho que foi esclarecedor. Sim, eu queria dizer que o sindicato dos hotéis, bares e restaurantes, que é o Senhores Sindicato Patronal, ele já tem um curso de manipulação e higienização de alimentos, né, Heitor? Há muito tempo, inclusive. É obrigatório, quer dizer, ninguém pode ter um estabelecimento aberto se não tiver alguém formado com esse curso para que realmente oriente as pessoas para ter os cuidados da conservação e na manutenção da cozinha, da higiene, da saúde das pessoas que estão lá dentro. Então, isso ajuda muito o combate a isso e agora muito mais fortalecido, né, Heitor? Com a situação do próprio Covid, e o que ele fala com as luvas é verdade, nenhum cozinheiro, nenhum trabalhador de cozinha consegue trabalhar com luva, né? Agora é importante escovar muito bem as unhas, fazer todo um trabalho sanitário ali, muito de um saneamento para que não corram riscos, né? Riscos porque nós sabemos que a contaminação de uma comida, olha a responsabilidade civil de tu receber alguma coisa que te contamine numa mesa no restaurante ou no delivery é muito grande, muito grande. Então tá respondido, Guto, a pergunta. Tem o Gustavo, está perguntando o seguinte, Gustavo Lima, as empresas que contrataram durante a pandemia se utilizaram de entrevistas e cadastramento de currículos online. Vocês acham que isso é algo que vai durar? Isso vai ser assim daqui para frente, Heitor? Você tem essa... Você fez contratação online também? Envio online, entrevista online? Chegou a fazer, não? Olha, eu acredito que a pandemia veio nos trazer 10 anos na frente, né? Eu mesmo já fiz 2 consultas com médicos pelo vídeo e posso dizer aqui que foram muito melhores. Eu defendo a telemedicina há muitos anos, era proibida no Brasil e agora se tornou um hábito, acho que veio para ficar, assim como, sem dúvida, as reuniões, você, Caio, melhor do que ninguém sabe, sair daqui, ir para São Paulo, 1h30 para subir, meia hora para achar um estacionamento, meia hora esperando a reunião que estava atrasada e voltar. Para fazer uma reunião de meia hora, você acaba gastando 6, 8 horas do seu tempo. Isso também acabou sendo resolvido com essas reuniões que acabam sendo virtuais.
enfim, e também será aplicado por que não, entrevistar o seu futuro empregado através do online, e depois, poxa, entrevistei 10, esses 2 estão aprovados, só vou entrevistar esses 2 do presencial, que aí você vai ver alguns trejeitos a mais, vai conhecer a pessoa, de repente, para aquela função, qual é, qual não é, se ela se adapta melhor, e você vai sentir, mas tudo isso veio para ficar. Alguma coisa, Edmilson, também você concorda? Concordo, toda forma de distanciamento é eficaz e colabora para que a gente realmente não amplie a contaminação do Covid. Eu concordo sim, com certeza. Também acho. A gente está, a Assembleia Legislativa, só voltando, né? A gente está há 4 meses de conferência e agora eu mesmo, Tom, que entendo que nós temos que montar um modelo híbrido, né? Onde permite que as pessoas, os mais jovens, que possam estar presentes, que se façam presentes, e aqueles com mais idade, que não podem, estão num grupo de risco, que continuem em casa, mas as comissões, as CPIs, eu sou presidente de 2 comissões, então está funcionando super bem por videoconferência, então é claro que a gente consegue avançar isso, então eu também concordo que é uma realidade que veio para ficar. Eu queria falar com você, Heitor, já avançado esse assunto dos horários, o Edmilson falou muito sobre as dificuldades dos pequenos restaurantes, só para eu ter uma referência, poucas pessoas conseguiram ter acesso aos programas do governo federal, porque quando chegavam aqui nos bancos, os bancos tinham regras próprias deles que dificultavam um pouco também a habilitação. Você chegou a ter muita reclamação de colegas que empreendem aqui na Baixada, que não conseguiram, tentaram e não conseguiram, só para a gente poder também compartilhar dessa opinião, que eu li muitos artigos sobre esse assunto. Infelizmente, Caio, muito pouco. E vou te dar um exemplo. Eu tenho vários grupos de restaurantes, mas, por exemplo, o limite de um grupo é 250 integrantes, 256, se não me falha a memória. Então, por exemplo, dos restaurantes de Santos, bares e restaurantes, eu tenho um grupo de 256. Desse grupo, aproximadamente só 10% conseguiu. 10%, ou seja, 25%, né? E isso com muito, muito trabalho. Secretárias às 4 da manhã, até às 10 da manhã, tentando num aplicativo. O Banco do Brasil conseguiu emprestar para 60 mil pessoas num dia, como ninguém sabe, né? O Itaú dá para saber, porque eles fizeram um aplicativo e foi por aplicativo. Então, pelo menos, tem uma explicação. Então, a Caixa Econômica totalmente fora do contexto. Agora vamos aguardar aí o Santander, que deve estar para abrir logo depois que o presidente assine a medida que acabou virando lei, né? E vai transferir uma parte do dinheiro também para o Pronamp. Mas esse é o grande problema dos empresários pequenos. Eles precisariam de um dinheiro de capital de giro para reabrir, para realmente se enquadrar. Porque o pior, viu, Caio, eu acho que ainda está por vir, por incrível que pareça. É uma notícia ruim que eu vou dar. Porque, na verdade, até agora, os restaurantes estavam vivendo num delivery, né, que aprenderam a fazer, estavam recebendo do governo o salário dos empregados, negociaram com o dono do imóvel um aluguel menor, o governo federal postergou, não isentou, postergou os impostos, e a partir do mês que vem tudo isso vai aparecer. O salário vai ter que voltar a ser pago pelo empresário, os impostos já vão se encavalar, e o cara vai querer receber o aluguel inteiro. E o movimento ainda é 40% do movimento que você tinha. Então, a realidade vai aparecer e, com isso, infelizmente, pequenos restaurantes e bares vão acabar não aguentando e fechando. Para que isso não acontecesse, o governo federal teria que agir rapidamente, mas mais preciso, né? Porque a hora que você pega uma empresa... Você tem uma ideia? É a empresa que que fatura até 300 mil e até 5 milhões. Poxa, é complicado, porque aquela empresa que fatura 5 milhões, ela tem um poder diferente junto ao gerente, ela é mais amiga do gerente do que aquele pequeno empresinha ali que ganha 100 mil e que hoje 20 mil reais, 30 mil reais, fariam toda a diferença para ele conseguir pagar isso em 30 vezes de 1.000 e aguentar até o final do ano. Mas, infelizmente, isso não aconteceu ainda. Muito triste, né? Muito triste, Heitor, porque nesse momento, justamente, eram essas pessoas, como está dizendo aqui o vereador Alexandre Rodrigues, meu amigo Fábio Aires Ventura, está aqui o Laurinho Arruda também falando sobre isso, né? Que
os pequenos acabaram ficando para depois e para depois. E muitas das vezes pessoas, estabelecimentos que nem pararam, acabaram pegando empréstimos do governo federal, o que é um absurdo também. Deveria ter uma triagem em relação a isso muito melhor. E hotéis, bares e restaurantes que ficaram aí praticamente 3 meses se virando por delivery, acabaram, muitos deles, o Heitor deu um exemplo aqui, então, dos 250 que tem no grupo, apenas 10% conseguiu ter acesso aos empréstimos. E com sacrifício, com muito sacrifício. Ô, Edmilson, me fala uma coisa, você falou sobre a situação aqui que preocupa em relação ao desemprego. Você tem os números assim, de funcionários desses estabelecimentos que foram mandados embora, que acabaram perdendo seus empregos, estão no seguro-desemprego agora? Você tem uma noção disso, assim, de qual é o percentual, quantas pessoas acabaram durante esses 4 meses sendo demitidas? Dá para ter uma noção? Tem sim, Caio. A gente fez uma estatística aqui média, porque a gente tem atendido, inclusive por conta até de um novo aditivo que fizemos, né, Heitor? Um aditivo que regula a situação da demissão dos trabalhadores. Então, o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, unidos na defesa aí dos seus representados, está tentando interpretar isso e facilitar de uma forma onde eles consigam pagar, porque uma média de 30% dos estabelecimentos ou está tentando reduzir o seu quadro de trabalhadores, porque essa suspensão e essa redução de jornada, às vezes até a redução não serve para ele, e nem a suspensão, porque ele não vai ficar com aquela quantidade de 100% dos trabalhadores. Então, ele já diminui 30% desses trabalhadores, e aí, com base nisso, nós fizemos um aditivo onde autoriza um parcelamento da rescisão do cidadão, do trabalhador, em até a quantidade que ele vai receber o seguro-desemprego. Né? Então, isso é uma forma de ajudar esses empresários. Porém, tem situações que o cidadão foi pego, né, com o fechamento do seu estabelecimento, o cidadão sem um tostão de reserva, sem nenhum tipo de forma de indenizar o seu empregado, e ele não pensou 2 vezes. Quando ele viu a projeção da pandemia, ele simplesmente fechou. E quando ele fechou, ele simplesmente desempregou o seu trabalhador. Alguns pagaram rescisão e outros não pagaram rescisão e foram judicializados numa situação tão difícil, onde você teria que ter respostas muito mais rápidas, não só no auxílio emergencial, mas de uma forma onde o seguro-desemprego alcançasse esses trabalhadores imediatamente, sem nenhum tipo de burocracia. Mas, infelizmente, você tem que judicializar aí a ação para liberar o alvará no judiciário, para liberar... Não é bom para ninguém, né, Edmilson? Não é bom para ninguém, nem para o empresário. Não é bom para ninguém, não é bom para ninguém. E eu digo para você, Caio, você pega aí, olha, sem diminuir os números, 90% dos estabelecimentos são estabelecimentos pequenos. São estabelecimentos pequenos, com 2, com 3, com 1 funcionário. E muitos deles, às vezes, só é o empregador e a esposa, o filho, e o cidadão está tentando sobreviver. E ele é louco para conseguir o quê? Fazer emprego, empregar pessoas para gerar renda e distribuição de renda nesse país. Mas quando você não tem, aí vem uma fala muito crítica, me desculpa, mas o ministro Paulo Guedes peca muito quando ele diz o seguinte, naquela reunião famigerada, fala, eu vou ajudar só os grandões, os pequenos que se ferrem, né? Ele está alcançando 90% do nosso setor. Então, eu acho que o empresariado, eu falo para o Heitor que as bandeiras dele são muitas nossas, nós temos que conversar com o Ministério da Economia, com você, que é nosso deputado estadual, com os deputados federais, com os prefeitos, para que pressione, para que ajude as empresas. Ajudando as empresas, nós trabalhadores, com certeza, teremos uma resposta melhor. Muito legal essa interação de vocês, viu? Assim, até fiquei impressionado. Eu sabia que existia uma relação, mas não nesse nível de maturidade. Então, não existia no passado, entendeu? Eu acho que eu até brinco muito, os interesses são os mesmos. A empresa tem que funcionar, os trabalhadores têm que ser tratados como seres humanos que são.
Então, não tem por que existir um combate. Muitos até querem que eu brigue com o Edmilson, que o Edmilson brigue comigo, mas a gente nunca fez isso em 2 anos que eu estou na presidência. Legal. Porque, na verdade, eu vim para ajudar os empresários, eu sei o que é um empresário pequeno, eu sei o quanto difícil é fazer uma gestão de um restaurante pequeno ou de um bar pequeno. E a gente precisa ter, a gente sabe vender isso para o Sindicato dos Empregados, e tem uma sinergia muito acima da média que existiu no passado entre os dois sindicatos. Isso só favorece empregados e empresas, isso que é o mais interessante. Só para compartilhar aqui, eu deixei até aqui o comentário dele em destaque, que é o Bruno Ung, dizendo que tive esse problema, Caio, tive o recurso negado porque não quis aceitar o pagamento de um seguro não obrigatório. Isso aí eu até digo qual foi o banco, Caixa Econômica. Aí é a vergonha, entendeu? Eu te garanto que não foi um banco privado que fez isso. É isso aí. O Bruno é empresário aqui em São Vicente, na doceria Praia Mar, um amigão também. Então, Bruno, obrigado pela participação. Enfim, só para finalizar aqui, da minha parte, chegamos a 8 horas já, Heitor. Em relação ao horário, nós já estamos praticamente unânime, todo mundo entendendo que essa restrição de 6 horas ela não contribui com o distanciamento social, né? Pelo contrário, ela acaba fazendo com que as pessoas estejam ao mesmo tempo no mesmo local. Perfeito. Sim. E com relação ao horário, Heitor, esse é um tema bem polêmico, porque nós tivemos alguns episódios envolvendo bares e restaurantes, porque os bares, uma parte deles funciona normalmente à noite, né, Heitor? E Sim. há uma restrição, o secretário de São Vicente acabou de sair daqui agora da nossa live e disse que, embora critica muito o Plano São Paulo, mas nesse ponto ele entende que, de fato, meia-noite é um horário adequado, porque nós estamos ainda numa pandemia, não dá para você ficar madrugada fora, num bar e tal. Como é que o sindicato tem se comportado nesse sentido? Vocês têm reivindicado que os horários possam ser madrugada, por exemplo, que eles falam muito em quiosques, que os quiosques estão podendo ter uma situação diferente de bares. Como é que está sendo o comportamento do sindicato em relação aos horários de funcionamento? Não estou falando das 6 horas, né? Estou falando de vocês entenderem o horário, né? Por exemplo, se eu quiser abrir o meu das 10 da noite, das 22 até as 4 horas da manhã, é possível isso? Não, não é. Então, não é possível isso. O sindicato defende isso ou não? Não. Na verdade, eu tenho um pensamento muito claro disso. Sou pai até de jovens de 20 anos, então eu sei mais ou menos como funciona essa situação. Eu acho que nada na vida pode ser 8 nem 80, né? Eu acredito que um bar fechar às 11 horas da noite não é bom. O que tem a ver tem que ter a consciência de você abrir um bar e cumprir as regras. Se você abrir um bar e cumprir as regras, ele poderia ficar até meia-noite, 1 hora da manhã. Eu não vejo nenhum problema, desde que as regras sejam cumpridas. E se você fecha o bar, o que tem acontecido hoje? Inúmeras festas em Santos, no Guarujá, em São Vicente, na Praia Grande, com certeza, em casas alugadas com 100 jovens ali, sem máscara, sem distanciamento, sem absolutamente nenhum protocolo. O protocolo do jovem. Isso aí não pega em jovem e vamos deixar para lá. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Se você proíbe demais de um lado, você faz o problema acontecer de outro lado. Então, por isso que eu digo, eu sou a favor de horário bem dilatado, mas eu sou a favor da coisa bem regulada. Distância, mesas, tem num bar, 4 numa mesa, 5 noutra mesa, tudo distanciado. Aí não é o horário que vai mudar o contágio. Não é fechar às 11, fechar... quer dizer que se fechar meia-noite não contagia. Se fechar às 10, contagia, ou não contagia. Se fechar meia-noite, contagia. Sabe? É um pouco de hipocrisia até, né? Então, mas isso não pode ser confundido. Uma coisa é horário. Horário eu sou favorável a ser bem dilatado, para cada coisa no seu lugar. Mas tem que cumprir as regras, porque aí também tem bar que está fechando 10 horas, 11 horas, e não cumpre regra nenhuma. Perfeito. Vamos ser verdadeiros. E aí tá errado, entendeu? Porque por causa desse bar, pode acontecer o que aconteceu. Pode acontecer o que aconteceu no Vale do Ribeira.
Por causa de 10 bares, você pode, de novo, lotar um hospital e acabar com os índices, né? Só para completar, tem muita gente nos acompanhando de Santos e outras cidades. As cidades, nem todas ainda aderiram a essa questão de você permitir você fatiar, né, essas 6 horas no almoço e no jantar. Vocês estão em negociação com as demais prefeituras, sim, ou todas sim. as baixadas já estão liberadas? Não, estamos em negociação. Na verdade, por exemplo, Santos, vamos dizer que é uma das maiores, a maior cidade da região, ela ainda está em negociação porque ela vai fazer um novo decreto privilegiando que as 3 horas possam ser feitas no almoço e na janta, e que às 6 horas, isso é muito bom que Santos quer fazer, que às 6 horas possam ser em qualquer hora, dentro do período das 6 da manhã até as 11 da noite, entendeu? Então, nesse período, você poderia alocar 6 horas em qualquer circunstância. Perfeito. Também é importante. Edmilson, da mesma forma, qual que é a sua avaliação sobre isso? Sim, eu acredito nas medidas sanitárias, no que diz a saúde, e o distanciamento é a melhor solução. Então, as regras de distanciamento colocadas nesses estabelecimentos são uma grande solução. O horário que vai abrir, o horário que vai fechar, isso não vai interferir nessa relação da contaminação. Então, eu acho que é muito importante deixar claro que a economia precisa desse reforço e chamando as responsabilidades. E a gente sabe que quando a gente viaja aí para fora, mesmo antes da pandemia, o pessoal tem uma preocupação nessas grandes aglomerações, porque se você pedir lá 10 cervejas e o cara perceber que você está tonto, o que ele faz contigo? Ele tira um copo d'água e te dá, e você não pode mais pedir água. É assim que tem que funcionar com o isolamento. Se o cidadão não respeitar as regras, ele não pode ficar no espaço no qual está determinado. Então é assim que tem que se fazer, conscientização dos empresários, os trabalhadores realmente qualificados para entender também esse distanciamento, não é? E, claro, as prefeituras, governos do estado, né, queremos que o governo federal realmente mude um pouco da sua postura, colocando que, olha, distanciamento e máscara. Distanciamento e máscara. É isso que nós precisamos fazer para diminuir os índices de crescimento dessa curva da contaminação. E com base nisso, a economia vai fluir, que eu acredito que nós vamos superar esse momento. Legal, Edmilson e Heitor, acho que com isso a gente conclui aí assim o posicionamento, ao menos, dos sindicatos. Como eu já disse, fiquei muito feliz em ver os dois sindicatos que poderiam muito bem estar divergindo em tudo, na verdade, compartilhando as opiniões, só acrescentando. Então, quero agradecer aqui, começar com o Heitor. Então, obrigado pela participação, meu amigo, que você possa continuar ajudando aí tanta gente que depende, às vezes, de uma mão amiga, que precisa de uma orientação, e eu sei que o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes tem essa responsabilidade, e lutando aí para que a gente possa, não é brigar contra as medidas sanitárias, ao contrário, né? É você fazer com que elas possam ser cumpridas e que com isso também a gente consiga retomar as nossas atividades com muita cautela e com segurança para as pessoas que usufruem para os clientes. Obrigado, Heitor. Caio, eu quero me despedir exatamente te elogiando, tá? Você teve o papel que a gente espera que um deputado tenha, se colocou, assim que soube hoje de manhã, de vários acontecimentos relacionados ao horário, você se colocou à disposição, nos procurou, está ouvindo as explicações e as reivindicações, e eu acho que esse é o papel que se espera de um deputado. Então, mais uma vez, eu te parabenizo por isso. Você sabe que eu não puxo o saco de ninguém, muito pelo contrário, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu falaria, assim como falei na reunião do Estado, né? Alguns secretários são a meu favor, acham que realmente o horário é exatamente muito errado. Então, te parabenizar, e você, se você precisar do sindicato, está a seu dispor, e logicamente obrigado. A gente gostaria de contar com o seu apoio. Sei que você é um jovem deputado atuante, né? Quando eu era presidente de partido, o Campos Machado te elogiava bastante, eu era do PTB, e eu não sei se ele vai gostar do que você falou, dele
dos mais velhos não irem para... Vai ser duro segurar o velhinho em casa, mas tudo bem. É verdade, é verdade. Mas muito obrigado. Saber equilibrar o jogo, é como você falou também, nem 8 nem 80, né? Nem 8 nem 80. Quem puder vai. Legal, Heitor, obrigado pela participação, amigo. Tá bom, um abraço. Edmilson, obrigado também, cara. Obrigado pela gentileza de compartilhar esse conhecimento conosco. É um sindicato muito importante, representativo para a nossa região, que representa tanta gente aí que trabalha e que sustenta sua família, né, graças a um desses estabelecimentos e pela relação que vocês criaram aí de amizade, respeito e também de confiança entre um e outro. Obrigado pela tua participação. Obrigado, Caio. Eu quero te parabenizar também pela iniciativa, essa iniciativa de ouvir os dois lados, né? O setor patronal, o setor laboral, eu acho que é muito importante o que você fez, fica como exemplo para os outros deputados e administradores públicos que se faça isso, construindo sempre com muito diálogo, né? E eu também, né, como munícipe, como eleitor, como cidadão, né, que realmente quer o melhor para a nossa região, eu peço o seu apoio aí para que a gente faça uma prorrogação, né, uma grande força para a gente prorrogar o auxílio emergencial, né, para que a gente incentive as empresas, aí ajude as empresas para a gente ter incentivos para ter garantias de emprego, né, aumento de emprego, para que as nossas empresas sobrevivem, né, que consigam sobreviver, né, essa grande luta que você faz, que eu sei, por valorização à saúde, para o SUS. Visto isso, você vê aqui em São Vicente, o São José, hoje que tem uma maternidade funcionando, bacana, você tem aqui o próprio São José também, né, uma cidade que já teve muitos problemas de saúde antes, agora tem UTI suficiente para atender essa demanda do Covid. Então, fica expresso isso, esse agradecimento, não é? Eu quero agradecer o meu amigo Heitor, porque eu posso falar meu amigo, porque nós estamos em lados opostos, mas ele tem uma ética extraordinária no comando do sindicato dele, tem posturas realmente de respeito, não só antes, quando era um empregador somente, mas agora, como é líder da sua categoria, se mantém realmente o porquê dele ser o presidente dessa sua entidade. Parabéns aos amigos, saúde a todos, se cuidem, usem máscaras e distanciamento é a solução, Caio. Isso aí. Legal. Distanciamento social. Obrigado mais uma vez. Vou me despedir aqui, então, do Heitor e do Edmilson, agradecendo pela parceria aqui. Muito obrigado. Essa live vai ficar, então tem para depois compartilhar. Boa noite, Heitor. Boa noite, Edmilson. Fique à vontade. Um abraço. Boa noite. Valeu. Boa noite. Gratidão. Bom, com isso nós vamos concluir aqui a nossa live, agradecendo todo mundo que participou. Estou vendo que o Daniel está aí, o Ricardo Ornô, o Carlos Augusto, que fez a pergunta da cozinha, Cida Bettini, Genésio, ao Vitor, que está elogiando também. Enfim, todo mundo que participou de hoje, a gente vai tentar fazer com que a gente possa anunciar já o quanto antes o assunto da próxima live também, para engajar ainda mais as pessoas. Mas acho que esse assunto era muito importante, ficou muito claro aqui o posicionamento de todos em relação à não concordância com essa restrição de horário, porque ele acaba não contribuindo com o que a gente defende, que é o distanciamento social. Eu sei que a intenção do governo do estado pode ser das melhores, de evitar, desestimular as pessoas a saírem nas ruas, mas a verdade é que nós estamos vendo vários lugares lotados e também isso acaba acontecendo pelo fato do horário estar restrito. Então, a nossa sugestão aí, vou até depois oficializar mais uma vez ao governo do estado, para que possa reavaliar essa decisão, permitindo que os estabelecimentos possam ter uma ampliação, desde que cumpram rigorosamente as orientações sanitárias de distanciamento, de medição de temperatura, a obrigatoriedade das máscaras, álcool gel disponível para as pessoas e também respeitando os seus colaboradores e funcionários. Acho que é isso, obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos, ótima semana, uma semana bastante corrida, aí tem bastante coisa. Amanhã estou na Assembleia Legislativa, tem projeto a ser votado, então acompanhem pelo Facebook, pelo Instagram também, quem puder, tá bom? Um abraço, boa noite a todos, valeu!